Olá, sou Isis Damares e hoje vamos de como pintar cabelo simples com aquarela. Então vamos lá. Antes de a gente começar, primeiro eu quero explicar a estrutura de como que se forma cacho. Geralmente, cabelos mais crespos têm um cacho bem fechado. É como você pegasse um espiral, aqueles de caderno mesmo, e apertasse ele muito, muito, muito. Vai parecer que não tem cacho ali, mas na verdade são um agrupamento de cachos bem juntinhos. Isso é uma estrutura bem ilustrativa de um cabelo crespo, de um cacho de um cabelo crespo. Mas quando a gente pega já um cabelo ondulado, é como se esses cachos foram abertos. Você puxa o espiral para ele ficar totalmente aberto. Então vai ter umas leves ondulações. Já o cabelo cacheado é como se fosse uma mistura desses dois, só que você vai torcendo, formando formatos diferentes que vai criar essa variação de cacho, igual a gente tá mostrando aí no espiral. Então, num cabelo cacheado, você pode ter diversas curvaturas totalmente diferentes, uma mais aberta, outra mais fechada, igual eu estou mostrando nesse espiral. Tá vendo a variação? Eu consegui 3 tipos de cachos totalmente diferentes em um só fio de cabelo. E é basicamente essa a estrutura. Então, vamos lá. O primeiro cabelo que vamos pintar é um cabelo crespo. E é interessante a gente analisar a estrutura desse cabelo. Eu gosto de pensar que o cabelo crespo é como se fosse uma nuvem de algodãozinho, sabe? Ele é fofo, ele é estruturado e ele é redondo. Ele pode ser em vários formatos. Ok? Esse é um formato redondinho. Então, primeiro eu começo a fazer uma base completa, com um tom que é semelhante ao tom do cabelo que a gente escolheu, ou a cor que você quiser, mas que não seja tão escuro. Tem que ser um tom mediano, mais pro claro, ok? A gente faz essa base. Enquanto essa base fica mais seca, a gente não quer que fique tão úmida, assim, a gente vai fazendo pequenos pontinhos com a ponta do pincel. Escolha um pincel um pouquinho mais fofinho para dar esse efeito de pequenas bolotinhas mais espaçadas, ok? Então, com um pincel meio deitado, porque aí a gente vai começar dando um certo volume para esse cabelo em cima da base. É interessante que a base esteja meio úmida, porque conforme vai o pigmento no papel, ele vai se abrindo. E agora, a gente vai fazer pequenos espirais, mas bem juntinhos, porque a constituição, o formato de um cabelo crespo, os cachos dele é bem fininhos e juntinhos. Então, é como se fosse micro cachinhos, um coladinho no outro. Isso que dá esse volume, essa espessura para o cabelo crespo. E a gente começa fazendo esses micro cachinhos de forma bem jogada, para dar também esse aspecto de aquarela com um tom mais escuro. Como que aqui eu quero fazer um cabelo meio marrom puxado pro azul? Eu vou fazer essa mistura. E eu gosto de deixar esses micro cachinhos com tom de azul, porque pra pessoa ainda ver ali, ó, tem um cacho. Porque o cabelo crespo, ele forma tipo um cacho, né? Só que é uma estrutura diferente de cacho. E olha como que já forma esse aspecto de nuvem, esse aspecto sedoso, volumoso. E é assim que é a magia do cabelo crespo, quando a gente pinta com aquarela. E agora, com o pincel quase seco, quase sem nenhuma tinta, eu vou fazer alguns cachos jogados, assim, para dar essa impressão que o vento bateu e é um cabelo que tá em movimento. É muito interessante ter esses cachos. Olha como que ficou. E agora vamos passar para um cabelo ondulado. O cabelo ondulado, diferente do cabelo crespo, mas tem uma forma parecida de agir, é que o cabelo ondulado é mais a sensação de movimento do que realmente a presença de cacho. Olha que interessante. Mas a maneira de se pintar é quase a mesma.
Então, você vai fazer a base com um tom da sua escolha, o tom da cor do cabelo que você escolher. Mas lembre-se, quando a gente está pintando um retrato humano, um cabelo humano, é necessário ter uma referência para esse cabelo. Então, sempre use fotos. Voltando para o cabelo ondulado. Fazendo essa base, é interessante você já fazer leves ondulações, leves S, mas um S mais maior, mais encorpado, mais espaçado. Que aí vai dar, porque o cabelo ondulado tem que ter aquela densidade, mas aquela certa leveza nas pontas, para mostrar que está se formando leves cachinhos, leves ondas. Porque quando a gente pensa na estrutura de um cacho, que é um cabelo ondulado, é um cacho que não tem tanto peso, é um cacho extremamente aberto. Pensamos isso. Quando a gente pega uma mola e a gente abre bastante essa mola, vai esticando essa mola, cada vez mais aquelas bolinhas redondinhas que estão coladas para formar essa mola vai se alargando e essas bolas vão se formando linhas e só em alguns detalhes que vai ter aquela curvatura. O cabelo ondulado é esse mesmo pensamento. Então imagine que você pegou uma mola e está esticando ela o máximo possível. É basicamente assim que é a estrutura de um cabelo ondulado. E é isso que a gente vai fazer nessa pintura. E de todos os cabelos que eu vou ensinar aqui, a base é sempre a mesma. Você começa com um tom todo e vai fazendo pequenas ondulações. O que vai diferenciar é o nível de ondulação que você vai colocar para cada cabelo. Ok? E assim vai se formando um cabelo ondulado. É mais sobre a sensação de leveza e de movimento do que ter um cacho ali. Na hora quando você vai pintar um cabelo ondulado na aquarela. Agora, para um cabelo cacheado, aí a estrutura muda um pouco, porque da mesma maneira que tem que ter a sensação de volume, a sensação de grandeza nesse cabelo, tem que mostrar que é muito volumoso, ele tem que ter uma estrutura de cachos bem aparente, igual o cabelo crespo, mas ao mesmo tempo não é tão fechado, mas também não é tão aberto como um cabelo ondulado. Então é basicamente a mistura dos dois. Então você pega a técnica que você usou no cabelo crespo e a técnica que você usou no cabelo ondulado para se fazer o cabelo cacheado. Então primeiramente você faz a base e agora com a base já molhada, você vem com um tom mais escuro fazendo pequenos espirais. Como que a base tá molhada, essa tinta que você colocou em formato de espiral vai o quê? Vai se abrindo. E isso vai se formando cachos mais fechados e cachos mais abertos. Que isso que vai dar um balance, um contraste nesse cabelo cacheado. Porque às vezes a pessoa que tem cabelo cacheado não tem somente uma curvatura. Então, no topo da cabeça pode ser cachos mais abertos e no meio pode ser cachos mais fechados. Então, é interessante você olhar a referência. Essa referência que eu estou olhando é uma pessoa que tem um cabelo, acredito que um 3B, quase indo pro C. Então, os cachos dela tem cachos que são maiores, mais abertos e cachos que são mais fechados. Então, a partir do momento que você vai trabalhar com a folha ainda úmida e com um pigmento bem forte no pincel, você vai conseguir ter essas duas colocações de cacho. Um cacho mais aberto e um cacho mais fechado com mais cor, que é onde a gente está colocando mais pigmento no pincel. E basicamente, as cores que eu estou usando aqui são as cores que eu achei legal para pintar. Não necessariamente você tem que usar a mesma cor que eu estou usando. Isso aqui é só para mostrar um pouco da técnica, como se fazer um cabelo simples em menos de 3 minutos, 5 minutos, mas que dê um resultado que a pessoa olha e fala, nossa, eu consigo identificar que isso é um cabelo crespo, que isso é um cabelo ondulado e que isso é um cabelo cacheado, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, assista outros vídeos no canal
E se vocês quiserem, eu ensino como fazer cabelo liso, que é mais difícil, eu acho muito mais complicado. Então é isso, sou Isis Damares, sejam bem-vindos no canal e tchau!